Natal é tempo de festa, é tempo de celebração. Embora este mundo, a cada ano que passa, cada dia que passa, queira deixar o aniversariante de fora da festa, nós cristãos aproveitamos essa data, embora não saibamos com certeza qual foi a data que Jesus nasceu, mas o fato é que ele nasceu. Então nós aproveitamos essa data para comemorar, para celebrar a vinda do Salvador, para lembrar que há esperança para a humanidade. Então Natal é tempo de fato de celebração. É tempo de, em família da fé, em família sanguínea, lembrarmos de tamanha demonstração de amor do Deus que amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Natal é tempo de festa, é tempo de lembrar que o Salvador de fato nasceu e agora há esperança para a humanidade perdida. Mas eu gostaria que você pensasse no Natal também, não apenas como essa boa notícia, e é muito bom receber boa notícia, a boa notícia de que há esperança para o mundo, mas Natal também é tempo de pensar não somente que o Salvador nasceu, embora essa seja a mensagem resumida do Natal, o Salvador nasceu, a esperança para a humanidade perdida. Mas eu queria que você pensasse também em um outro aspecto do Natal. O Salvador nasceu. Jesus de fato veio a este mundo nos reconciliar com Deus. Veio a este mundo para viver uma vida que nós somos incapazes de vivê-la. Porque Deus exige a obediência à lei perfeitamente e somos incapazes de obedecê-la. Deus exige que o pecador se arrependa dos seus pecados e viva somente para Ele. E ainda que nós nos arrependamos, ainda que nós tenhamos uma nova vida em Cristo, continuamos sendo falhos. Mas graças a Deus que a obra de Cristo foi perfeita. E tudo começa e tudo se faz presente na história no Natal. O Natal ele é o ápice desse plano redentivo. Não é o início de fato começa lá no Jardim do Éden, mas ele é o ápice desse plano redentivo. O Salvador nasceu. Isso é uma ótima notícia, é uma boa notícia. E devemos celebrar esse dia. Mas essa notícia também traz com ela más notícias. Se o Salvador nasceu, se aquele que veio para salvar o mundo já nasceu, já viveu a nossa vida, já morreu a nossa morte, porque ele se fez pecador, mesmo sem pecar, mas ele levou sobre ele os nossos pecados, ele pagou a nossa dívida para com Deus, ele morreu no nosso lugar, ele sofreu a justa ira de Deus sobre ele em nosso lugar. Essa é a boa notícia. Mas o Natal também pode nos fazer refletir sobre a má notícia. A notícia de que o Salvador nasceu, ela é uma ótima notícia, mas é uma notícia para todo aquele que crer em Cristo Jesus. Para todo aquele que vai de fato entender que precisa de um Salvador. Para todo aquele que de fato cessa as armas contra Deus, baixa as armas contra Deus. Para aquele que de fato entende que suas obras não o salvarão. O Natal é boa notícia para estes que se arrependem e creem no Senhor Jesus. Mas para aqueles que continuam devotadamente vivendo uma vida no pecado, para aqueles que não admitem que precisa de um Salvador, para aqueles que acham que simplesmente as suas boas obras lhe trarão boas notícias de que Deus é a favor dele, para estes que não abandonam as suas próprias forças de se aproximar de Deus, pois o nosso pecado causa separação eterna de Deus e somente Jesus Cristo, somente Ele é capaz de nos reconciliar com Deus. Somente entender que o Natal fala sobre essa boa notícia de que há esperança para o mundo, de que o pecado pode ser perdoado em Cristo Jesus, de que Jesus de fato pagou os nossos pecados e que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades espirituais, sobretudo, e pode nos reconciliar com Deus por causa da sua obra perfeita. Só aqueles que de fato compreendem isso, só aqueles que de fato se rendem a Jesus Cristo, ao senhorio sobre sua vida, o Natal de fato é uma boa notícia. Mas infelizmente, embora Jesus deixe claro que a sua primeira vinda foi para ofertar a salvação ao mundo, o fato é que o Natal também deve nos lembrar de que o Messias que veio também voltará. O Messias que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou, um dia voltará. E não voltará mais como um menino, não voltará mais como alguém que está ofertando salvação, não voltará mais como um cordeiro imolado em nosso lugar, não voltará mais
como um servo sofredor, mas Jesus Cristo voltará como um justo juiz. E não haverá, pois, mais boas notícias a dar para aqueles que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente de fato Ele pode nos levar para os braços do nosso Pai. O Natal é boa notícia, mas também o Natal carrega a mensagem da má notícia. Da má notícia para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Da má notícia para aqueles que não confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pois um dia todos nós estaremos frente a frente com Jesus Cristo. E Ele virá para julgar. Não mais para ofertar a salvação, mas para julgar os vivos e os mortos. E todos nós prestaremos contas diante dele. E a má notícia é que as nossas obras não servirão de nada se não vierem acompanhadas da nossa fé e confiança na obra de Cristo. Natal é uma ótima notícia, mas Natal também é uma péssima notícia. Que Deus possa transformar a sua vida. Que Deus possa, de fato, através do Espírito Santo, convencer você de que não há saída para a sua alma, que você não encontrará descanso para o seu espírito, a não ser em Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe.